Então vamos lá? Bom, tem uma notícia muito relevante no mercado financeiro que está movimentando aí as notícias e gerando todo tipo de vídeo e frisson, né? A BlackRock, para quem não conhece, a pedra preta aí, inclusive saber que o Itaú tem o mesmo nome, coincidentemente, Itaú significa pedra preta também. Então dizem até que foi feito em homenagem. A BlackRock é uma das maiores gestoras de patrimônio do planeta inteiro. Você poderia considerar que ela é uma asset, diversos outros nomes que se usam, mas gestora em português me soa mais fácil de explicar, porque ela é dona de vários ETFs que tem vários ativos ali dentro e assim, ela controla boa parte das empresas do mundo. Ela está ali, né, de maneira representativa, com mais de 5, 10% em várias empresas. Ela tem como concorrente a Vanguard, que é outra empresa que faz a mesma coisa. Isso gera diversas teorias da conspiração, de que eles mandam no mundo, etc. Mas é só um grande império capitalista erguido aí a partir de uma grande inteligência dos seus fundadores. Se você quiser clicar no vídeo aqui, tem a explicação sobre toda a história da BlackRock, sem conspiração. Mas aí, dito isso, ela está fazendo um movimento muito específico. Ela movimentou uma quantidade expressiva de dinheiro e eu vou te explicar por que ela pode ter feito isso. Ilações aqui. Mas antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz vai deixar o like na confiança. Se você não é Sardinha Raiz ainda, segura a sua mãozinha e considere deixar o seu like e se inscrever no canal se o vídeo for bom. Porque esses vídeos que tem um tom meio conspiracionista, né? Se você sair se inscrevendo em canal que fica falando da BlackRock, você vai ver onde você vai parar. Daqui de um tempo você tá com um chapéu de alumínio fazendo assim pra ET. Toma cuidado. Vamos começar aqui. O que a gente precisa entender sobre o mundo atual? A dívida total do planeta Terra nesse momento é de 251 trilhões de dólares. Isso equivale a 235% do PIB global. Sim, dizem que o Brasil está ultra endividado com 80%, né, da dívida do PIB em dívida, mas tem países aí que tem 3 vezes, 2, sei lá quantas vezes, né? Então, isso é muito complicado. E por quê, né? Aproveitando para dar essa aspa para você, por que dizem que o Brasil é um país endividado? Existe uma diferença no que você faz com o dinheiro que você gera da dívida. Por exemplo, se você for até o banco agora e tomar um crédito gigantesco e abrir uma empresa que gere um resultado financeiro, você tomou um tipo de risco, correto? Se você for até o banco agora e tomar uma dívida e comprar uma Lamborghini, você tomou outro tipo de risco. Dificilmente, né? Não vou dizer que nunca, porque no mundo existe tudo que existe, dificilmente a Lamborghini vai te gerar algum tipo de receita, né? E como ela não vai te gerar receita, essa dívida ela é mais nociva. No geral, os países mais ricos, eles se endividam para construir indústria e infraestrutura que geram mais impostos. Os países mais pobres, eles se endividam para pagar benefícios sociais que acabam gerando um custo ainda maior no futuro e uma população dependente, talvez, desse tipo de benefício. Não é simples assim, esse é um argumento burro, mas para explicar por que dizem que as coisas são a ciência é o problema. Então, o endividamento elevado do planeta, ele virou um novo normal. Se a gente der uma olhada, por exemplo, nos Estados Unidos, em janeiro de 2025, a dívida era de 36,1 trilhões de dólares e em dezembro de 2025 era de 38,4 trilhões de dólares. Raul, mas lá ninguém reclama, lá ninguém chora por causa da dívida? Chora também. E aí teve uma alta aí. Então, em 11 meses, né, a gente pode dizer que os Estados Unidos teve uma alta de 2,3 trilhões na dívida aí. E o custo dos juros é extremamente alto, né, de 900 bilhões a 1 trilhão por ano. Quanto maior a taxa de juros, maior o custo da dívida, maior o crescimento dessa dívida. Inclusive, o Brasil tem um problema similar com isso aí, tá? O Brasil tá com a taxa de 15%. 15% ao ano. Escreve na tela que eu acho que as pessoas não entendem. 15% ao ano. Ninguém aguenta. Eu e você trabalhando somente em função de pagar a dívida. Que coisa maravilhosa é você trabalhar para pagar Tesouro Selic. Graças a Deus que eu recebo muito desse dinheiro, porque eu recebo muito mais do que eu pago, porque eu investi pra caramba, né? Eu só invisto em dívida pública no Brasil para não ser otário, porque, sinceramente, compensa muito ganhar uma fatia desse bolo, né? Quanto pior o país fica, mais essa dívida cresce e mais a taxa de juros cresce e mais as coisas se complicam. Raul, mas então é por isso que o mercado financeiro adora a dívida? O mercado financeiro odeia a dívida, porque você pensa, né? Nossa, mas os bancos estão ganhando muito dinheiro com esse dinheiro parado. Não, os bancos ganham dinheiro no spread. Se a dívida tiver a 2, eles emprestam a 6. Pode ver como é que funciona nos Estados Unidos. Se a dívida tiver a 15, eles emprestam a 20. Mudou nada. Agora, por que eles odeiam? Então, por que eles ficam irritadinhos? Por que a Faria Lima fica com raivinha quando a dívida tá alta? A Faria Lima fica com raivinha porque em mercado de dívida desse tamanho, você não consegue fazer IPO, você não consegue vender empresa na bolsa, você não consegue fazer nada disso. Raul, mas um comunista me contou que a Faria Lima adora juros altos. O comunista tá bêbado. Eu tô conversando com o pessoal da Faria Lima todo dia, eles odeiam, ficam tristes. Estão chorandinho. Claro, chorando numa mansão gigantesca nos jardins, muitas vezes numa cobertura
estrutura, né? Às vezes, dependendo de quem, até em prédio inteiro. Eu tenho amigos que têm um prédio inteiro pra si, né? Mora só ele e a família dele no prédio dele. Que delícia que deve ser isso, né? Se encontrar seu parente no elevador 8 da manhã. Ô ideia de rico estúpida, né? Se eu tivesse dinheiro, eu me afastaria dos meus parentes, não moraria com eles. Então, você tem o segundo maior gasto do orçamento americano, já são as dívidas, só perde aí pra tal da seguridade social, pode chamar de aposentadoria, é maior que os gastos militares e a saúde, né? Aquele que fará pela saúde, aquele que fará pela doença, né? Então é isso. Então a dívida cresce mais rápido que o PIB, os juros viram um peso estrutural e o problema vai acontecendo. E aí o que a BlackRock fez de fato? Agora aqui sem exagero, sem drama, sem loucura. A BlackRock não fez nenhum tipo de anúncio, o que é mais estranho ainda, de tipo assim, estamos mudando a forma como a gente investe. Do nada, lentamente, mais ou menos você, na sua adolescência, quando você falava em pôr a cabecinha, ela foi aqui só movimentando o dinheiro dela. E aí aconteceu uma retirada exata de 2,1 trilhões de dólares dos Estados Unidos. 2,1 trilhões de dólares os caras tiraram. Mais ou menos o crescimento da dívida do ano dos Estados Unidos, os caras tiraram dos Estados Unidos e alocaram em outros países, né? Olha que doideira. O exemplo da cabecinha não foi bom pras mulheres. Que exemplo que eu posso dar pras moças, pra elas entenderem? Vou cortar só a pontinha. Ah, vou cortar só a pontinha do cabelo, exato. Quando seu cabeleireiro fala que vai cortar só a pontinha do seu cabelo, é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu aqui. Botou só a pontinha, 2,1 trilhões de dólares, né? Então a gente tem uma redução da exposição aos stressors, que é o quê? A dívida pública americana, em uma diversificação geográfica bem maior, uma menor concentração em dólar, né? E um ajuste do risco-retorno ali, da duration, ou seja, dos ativos aqui. Agora, o que isso significa quando você compreende a BlackRock? Vou te lembrar uma coisa. Sabe quem é muito próximo do Donald Trump? Os investidores todos. Esses caras todos, eles estão com acesso ao Donald Trump direto. Eles estão conversando com o Donald Trump com frequência. Tem vídeos deles visitando a Casa Branca. Não é nem segredo, tá? O Donald Trump falando pra eles, ó, esse daqui ganhou 1 bilhão hoje, esse daqui ganhou sei lá que tanto. Inclusive, existem acusações de que vários comunicados o Donald Trump faz primeiro pra galera dele ali e depois ele avisa pro mercado. Quando liberou a taxação no Brasil, existiu um movimento ali de venda da nossa moeda antes do anúncio ser feito. A mesma coisa aconteceu em diversos outros países que foram taxados. E quando a taxação foi sair, a mesmíssima coisa. Ou seja, se esses caras têm uma leitura boa do movimento atual, a BlackRock administra fundos de aposentadoria, fundos soberanos, seguradoras, grandes family office. Esse dinheiro não pode errar, né? Esses caras não vão errar com esse dinheiro, não construir esse patrimônio errando. Eles não estão alavancados nem nada. Então, eles estão priorizando preservação do poder de compra. Afinal, a BlackRock existe há muitos anos e ela já tem muito mais a perder do que a ganhar. Então, não é uma aposta, é uma gestão com medo de um risco sistêmico nos Estados Unidos. Lembrando toda aquela história de Mar-a-Lago. Quem se lembra, né? Que o Trump tem um interesse em desvalorizar a moeda, que toda aquela questão da industrialização do país, numa menor dependência do mercado financeiro lá dentro. Então, existem alguns sinais, né, de que deixar o seu dinheiro na dívida pública americana, quando você tem essa quantidade de dinheiro, pode ter um risco. E principalmente porque o Donald Trump é um político atípico. Ele não segue as regras normais do mercado, ele não segue as regras normais de nada, né? Então, as pessoas estão falando, olha, os Estados Unidos estão fazendo uma rolagem constante da dívida, o mercado está precisando de cada vez taxa de juros maior para manter o dinheiro lá, tem um enfraquecimento relativo do dólar em relação a quase todas as moedas quando a gente vai analisar, tem o menor apetite de todos os países do mundo por dívida pública americana. A China reduziu em 300 bilhões de dólares os treasuries dela na última década. Lembrando, 300 bilhões de dólares 10 anos atrás valia uma coisa, hoje vale outra, né? Começou esse fluxo lá atrás. O Japão, que é um dos maiores tomadores do mundo, que aumentou a própria taxa de juros, reduziu em 220 bilhões também a exposição em treasuries de 2022 para cá, não tô falando lá de trás. Isso ao mesmo tempo que os Estados Unidos aumentou gigantescamente a quantidade de dinheiro na economia. A Europa e o Oriente Médio também fizeram redução gradual. Então todos os países do mundo dizendo assim, poxa, não vale tanto a pena a gente estar exposto na dívida americana desse tamanho. E aí, para onde que o dinheiro foi? Nesse movimento, né, a gente viu uma redução de títulos públicos americanos, a gente viu uma redução de algumas ações americanas também, alguns fundos fazendo uma redução um pouco mais covarde, com um pouco mais de medo, afinal, essas empresas estão gigantes ali, e um aumento na Europa, na Suíça, franco suíço, um aumento na Noruega, um aumento no Reino Unido, que são considerados países extremamente conservadores quando o assunto é economia. Tem uma exposição também na Ásia, a Índia, Vietnã, Sudeste Asiático, um pouco da China também, e a gente tem visto
visto, inclusive, uma exposição em países emergentes altamente comoditizados. Caso de Brasil, México, Turquia e África do Sul, todos esses países estão vendo dinheiro. Agora, sabe quem está vendo o dinheiro subir loucamente mesmo? A prata e o ouro, que são metais considerados extremamente protetivos para cenários de crise. A prata está no maior valor histórico e quando você olha o gráfico da prata, parece que teve um derrame, não faz nem sentido. Parece que assim, cara, o que aconteceu nisso aqui? Não tem nem lógica o gráfico da prata nos últimos 2 anos, que é um metal muito exigido para várias coisas também, mas ele é um metal protetivo, né? Então, tudo isso, o ouro subiu de preço numa velocidade absurda. Todo o mercado está indo para isso. E detalhe, a gente já falava disso aqui no canal, ó. Pode voltar aqui quando eu falei dos ambientes de crise, da armadilha de Tucídides, da treta dos Estados Unidos com China, do aumento das tensões do mundo. A gente sempre vê o ouro e a prata se destacando, é por isso que vale a pena ter uma reserva de valor. Então, o ouro, né, ele é considerado o ativo monetário mais longevo da história. 4.200 anos antes de crise. Já falei isso aqui 500 vezes, né? Necrópole de Varna, quem tá cansado de me ouvir falar disso? Então ele não depende de governo, não é passivo de ninguém, né? Tem uma função somente de proteção monetária. E aí a gente tá falando, em 2025, de uma alta aí do ouro de 65% dolarizada, superando ações americanas, títulos públicos, caixa, qualquer coisa, né? E a prata, pô, nem dá pra falar quanto que a prata subiu. Então, é uma coisa bem maluca que a gente tem visto. E aí, quando a gente olha para a dívida pública dos Estados Unidos, nesse cenário todo, ela, obviamente, quanto mais gente tirando dinheiro, mais a coisa tende a ficar grave. Isso aí gera um monte de problema. O que os especialistas do mundo já deixaram escapar, né? O Larry Fink, que é o cara que domina a BlackRock aí, ele falou sobre o crescimento insustentável da dívida americana e de um risco estrutural, né? Ele tá falando cada vez mais sobre ativos reais, diversificação global e sobre poder de compra. O Ray Dalio, ele fez um livro, né? Ele já tinha feito Princípios e agora ele fez os Princípios da Nova Ordem Mundial, onde ele falava sobre a crença dele de que os Estados Unidos não vão vencer esse ciclo agora. Na verdade, ele faz o livro inteiro dando conselhos de como que os Estados Unidos poderia tentar manter a hegemonia por mais tempo, mas praticamente os Estados Unidos está fazendo o inverso do que disse Ray Dalio, né? Então ele enxerga os Estados Unidos em uma fase avançada de ciclo de dívida, endividamento extremamente alto, perda gradual da confiança na moeda, e ele faz toda uma análise nesse livro, Princípios da Nova Ordem Mundial. Para você que não gosta de ler, tem um videozinho no YouTube aí onde ele explica isso, e é gratuito, né? Tá em inglesinho lá, mas você consegue assistir. Ele fala inclusive que tá chegando esse momento e que todos os grandes impérios do mundo já se derreteram em algum momento e que chegou a vez do grandíssimo Estados Unidos. Ele foi muito criticado internamente pelos americanos e tal por isso, e aí ele defende ouro e diversificação internacional e a redução da dependência de uma única moeda, mas, assim, com ressalvas. Lembrando, esses são americanos, cara. São americanos dizendo assim, olha só, eu acho que as coisas não estão lá muito bem, né? Obviamente, do ponto de vista do investidor, o que você vai fazer com essa informação? A mesma coisa que a gente fala aqui há muito tempo. Não adianta você expor 100% do seu dinheiro em um só país. Você tem que fazer uma diversificação. Eu não acho que os Estados Unidos vão derreter da noite pro dia, não acho que vai ter um colapso global da economia, nem nada. Eu acho que é muito mais um ciclo natural. Um país expande, cresce, uma hora ele tem alguns ajustes. A gente deve passar por uma perna dessa de ajuste, só que dessa vez com os Estados Unidos mais problemático, envolvendo em conflitos no mundo, talvez até para tentar manter essa aceitação do dólar, talvez até para tentar forçar essa relação por mais tempo. Agora a gente tem a China também, faz sentido você fazer uma diversificação, pode diversificar no Japão, pode diversificar na Noruega, você tem diversos jeitos de investir nesses mercados, pode investir em tudo quanto é lugar, então faz mais sentido ser um investidor global. Se você é um investidor global e um ativo que você tem dá problema, né, um dos países dá problema, você perde uma parte dos seus ativos e as outras partes se valorizam, porque num mercado não existe um mercado onde só existem perdedores, não existe um colapso onde só existem perdedores. Para você se lembrar, por exemplo, o último colapso que a gente teve da União Europeia gerou os Estados Unidos, foi uma grande potência. Quem investiu lá, quem tinha um pouco de investimento nos Estados Unidos ganhou muito dinheiro. Imagina os europeus que tinham 10% de exposição ao mercado americano quando ele era minúsculo, né? Quando ele se transforma nessa coisa gigantesca que ele é. Então, é isso que vai fazer sentido para você, que é a teoria que a gente ensina na UVP desde sempre, né? Eu sempre falo sobre mercados que eram considerados exóticos aqui, eu falava sobre bolsa japonesa lá atrás, falei sobre Nikkei, quem me acompanha desde 2019 sabe. Antes ainda, quando o Nikkei estava estagnado há 25 anos, eu falava, olha, o Japão continua tendo a solidez que ele sempre teve. Então faz sentido para você entrar no botão aqui, faça sua análise de perfil, que eu vou te ensinar não só a investir no Brasil, né, que tá na moda até pros americanos, vou te ensinar a investir nos Estados Unidos, sim, porque ainda tem bons ativos lá, e vou te ensinar a investir na Europa, no Japão, em tudo quanto é lugar, para que você se torne um investidor global. Preenche o questionário, para mim até o final aqui, que vai ser um prazer para mim te ensinar a investir. Lembrando o seguinte, a UVP tem uma garantia aqui, que é o seguinte, se você entrar na UVP e não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Mas, para entrar na UVP, tem que ter mais de R$4.500 por mês, tem que ganhar isso. Raul, posso morar fora? Pode morar no exterior. A gente consegue também ter a UVP internacional com aulas sobre como usar corretoras
internacionais. A gente mesmo tem uma conta para não residentes, né? É uma coisa que a gente começou agora em parceria com o BTG. Dá um problema ou outro? Dá um problema ou outro. Vez ou outra dá um problema esse negócio, porque é uma regra diferente, regulação diferente, mas a gente consegue. A gente vai cada vez mais aprimorando isso aí com vocês. A gente vai resolver isso. Então, entra aí, preenche, tá funcionando, já estamos rodando com isso. Abaixamos o preço também para criptomoedas e Bitcoin, né? Abaixamos aí as taxas, então você agora pode comprar por lá. Tá muito bacana. E você tendo acesso ao VP, você tem acesso a todos esses mercados globais dentro de um único aplicativo. Acho que isso faz muita diferença. Cara, você ter seu banco, sua conta, suas criptomoedas, se você quiser. Se quiser, pode fazer autocustódia que eu ensino também. Suas criptomoedas, investimento nos Estados Unidos, seu investimento na China, seu investimento em tudo quanto é lugar, bacanudo demais, né? Bom não? Isso é bom, não é? Isso é bom que você faz. Então vai lá, entra lá que vai ser um prazer pra mim. E lembrando, né? Não funcionou, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Agora, deixa eu verificar aqui se tem alguma pergunta de vocês. A Nara Santos, 4222 é Bolsonaro é Nordeste, vai... Era 17 essa época. É 17. O 22 foi depois, né? Uma pergunta, essa crise do Master, por exemplo, não pode estar gerando essa alta, além da especulação óbvia no eterno voo de galinhas? Dúvida, ações entram no FGC ou somente investimentos no estilo poupança melhorada? Minha princesa, vamos lá, algumas questões aqui. Boa parte da alta da Bolsa de Valores está sendo puxada por dinheiro externo, então não faz sentido relacionar com o Banco Master, até porque o Banco Master nem tinha pagado ainda. É claro que agora pode até ter um efeito aí. Então você não tá de tudo errado. Esse dinheirinho pode parar um pouquinho na bolsa. Acho difícil que perfis diferentes, mas pode. Do outro lado, as ações entram no FGC, ações não precisam de FGC. Quando você investe em ações, você está investindo no negócio. Vai para a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia ali, o seu dinheirinho, né? Quando você está com a custódia lá, e o seu dinheiro vai para outra pessoa, correto? Se eu tenho R$42, eu paguei pelas ações de Lucas, Lucas recebeu R$42, Lucas já gastou, já comprou uma camiseta. Uma hora dessa já tá andando fralda. No shopping. Uma fralda, porque nesse momento é a situação grave. Já tá andando no shopping. Então cadê o dinheiro? Não existe dinheiro, existem ações. A custódia das suas ações, elas ficam num lugar chamado Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. De modo que, se a corretora quebrar, vamos supor, eu invisto pela XP. A XP quebrou. Deus me livre a XP quebrar, né? Que coisa horrorosa. XP quebrou. Você só transferiria a sua custódia para outro banco. Não muda nada. Entendeu? Cacifé, Raul, por que não tem um ETF dos FIs que mais pagam dividendos igual ao Divo 11? Ô, Cacifé, você já reparou no longuíssimo histórico de estupidez que seria você investir num ETF que paga dividendos? Porque um ETF, ele tem, por obrigação, que recolher o IR. Aí, se você investir diretamente numa ação e ela pagar dividendos, até R$600 mil, né, isento. No caso, quando você investe por meio do ETF, cada R$1 você vai pagar um pedaço. Aí você vai pegar o FI, mesma coisa, é isento. Aí você vai criar um ETF para pagar imposto? Eu vou fazer a antiestrutura tributária? Qualquer pessoa que tem um ETF voltado para pagamento de dividendos é louco na carteira. Vocês vão me desculpar, eu entendo que existem ETFs e tal, mas é assim, é muito... Hã? E o Área 11? Ele não paga tributo, moço. O tributo do imposto de renda para ativos de renda fixa é de 22,5%, ele paga 15%. O Área 11 tem nada a ver com isso, renda fixa já tem imposto. Agora, ações não tem imposto no dividendo. O Cazé tá fazendo gracinha de saber, tá aproveitando para fazer anúncio nos meus vídeos agora. Você deixa de ser vagabundo, rapaz. Um beijo pra vocês.